Num renomado hospital, um médico muito bonito é contratado. Tinha 4 enfermeiras que resolveram dar um susto nele como boas-vindas. Depois das brincadeiras que fizeram com o médico, elas se encontram para contar o que fizeram. A primeira diz que enfiou algodão no furinho do estetoscópio dele, só para ele não ouvir nada. Todas riram muito daquilo e a segunda enfermeira falou: Eu troquei as fichas dos pacientes dele. Ele ficou doidinho. E as enfermeiras caem na risada de novo. A terceira pega e fala: Eu fui mais malvada ainda. Eu achei uma caixa de camisinha no jaleco dele e furei todas com uma agulha. A quarta enfermeira desmaiou. Numa faculdade, tinha um concurso que ganhava a turma que fizesse a frase mais criativa. O prêmio era que a turma ganhadora teria festa de formatura toda paga pela faculdade. Sei que a turma de medicina fez uma frase que dizia: Ninguém conhece o corpo da mulher melhor que a gente. Todos acharam que a frase deles ia ganhar o prêmio, até que a turma de direito mandou a seguinte frase: Tem gente que até pode conhecer bem o corpo de uma mulher, mas só nós fazemos direito. Os professores acharam a frase ótima e ia ganhar facilmente o concurso, até aparecer a frase do curso de agronomia que dizia: Tem gente que diz conhecer bem o corpo da mulher, outros até dizem fazer direito, mas ninguém planta mandioca como a gente. Uma mulher é transferida para trabalhar em outra cidade. Depois de poucos dias, ela manda um telegrama para o marido que dizia: Por favor, envie urgente documentos para o divórcio, que eu encontrei um companheiro ideal. Ele possui as mesmas características do novo Vectra da Chevrolet. O marido, desesperado, corre a uma concessionária e pergunta para o vendedor quais eram as características do carro. O vendedor diz que o carro era mais potente, mais longo, mais largo, mais rápido na subida, mais bonito e não bebia muito. O marido fica puto da vida com ela e 2 semanas depois é ela quem recebeu um telegrama dele dizendo: Eu mandei os papéis do divórcio e assine rápido, por favor, porque eu encontrei uma companheira ideal que reúne todas as qualidades da nova Cherokee. A mulher fica curiosa e vai até uma concessionária e pergunta das tais qualidades do tal carro. O vendedor então responde que o carro era mais resistente, suportava mais peso, tinha lubrificação automática, a carroceria era nova e mais arredondada, era mais bonito e confortável. Possuía airbag, era mais silenciosa, não vazava óleo e aceitava engate na traseira. Tipos de peidos. Tem o do maldoso, que peida e bota a culpa nos outros. Tem o do político, que peida e promete que vai cagar em breve. Tem o da criancinha, que peida na água para ver se faz bolinhas. Tem o do corajoso, que peida sem medo e admite que peidou. Tem o do medroso, que não se atreve a peidar pois está com diarreia. Tem o do patriota, que se levanta para peidar. Tem o do turco, que peida de uma vez só para economizar. Tem o do desastrado, que peida e caga. E tem o do indiscreto, que peida e reclama. Quem peidou? Meu filho chegou da escola e tentou me explicar um motivo que tinha tirado 0 na prova oral de matemática. Ele me disse que o professor tinha perguntado quanto eram 2 vezes 3 e ele havia respondido que eram 6. E depois ele perguntou para ele quanto era 3 vezes 2. Eu sei que eu perguntei para ele se não era a mesma merda. E ele me disse que tinha sido exatamente o que ele disse para o professor. Um sujeito ligou para o veterinário e disse que seu gato estava com prisão de ventre e o doutor disse: Dá o laxante que vou te receitar e daqui umas horas eu ligo para saber como ele tá, ok? Depois de 3 horas, o veterinário ligou e perguntou: Como tá seu gado, meu senhor?
Não é gado, doutor. É gato. O veterinário se assustou e perguntou: o senhor deu o laxante que eu receitei para ele? O sujeito diz que sim. E o médico torna a perguntar: e como ele tá? Olha, ele tá aqui com mais 3 gatos. Um tá cavando, outro tá enterrando e o outro tá procurando mais lugar para ele cagar. Zeca e Pedro eram muito católicos e gostavam de tomar uma cachaça. Sei que o Zeca estava doido para tomar uma e correu para o mercadinho para comprar uma garrafa. Ele comprou e vinha pela rua todo alegre, mas quando ele olhou lá na frente, vinha o padre da paróquia. Ele escondeu a garrafa de cachaça atrás dele e continuou caminhando. O padre então passou por ele e o cumprimentou. Como vai, seu Zeca? Eu vou bem, seu padre. O padre, vendo que a mão dele estava para trás, ficou curioso e perguntou: ô Zeca, por que você está com a mão para trás? Não é nada não, seu padre. O padre insiste e fala: mostra a mão para mim. Zeca diz que não tinha nada na mão, mas o padre insiste até que o Zeca mostra a garrafa de cachaça para o padre, que fala: mas que vergonha, Zeca! Uma garrafa de cachaça! Joga essa garrafa fora, Zeca! Zeca disse que não poderia jogar, mas o padre insiste de novo e o Zeca diz: não posso jogar fora, seu padre! É que a metade é do Pedro! O padre pensa e fala: então joga a sua parte fora. Zeca pensa e fala para o padre: mas eu não posso? Por que, Zeca? Porque a minha parte é de baixo, e se eu virar a garrafa, vou derramar a parte do Pedro. Sei que eu gostaria de passar desta para melhor, dormindo, igual ao meu avô, e não gritando de terror como os passageiros do ônibus que ele estava dirigindo. Numa cidadezinha no interior, bem no meio do nada, tinha um boteco e naquele boteco tinha uma crendice, que era: toda a cachaça que alguém ia tomar tinha que jogar um pouco pro santo. Um certo dia, um cara de outra cidade parou no boteco e pediu uma cachaçinha. O dono do boteco serviu o cara e ele virou o copo e não deu o golinho do santo. Sei que um dos clientes falou: e um pouquinho pro santo, senhor do Quaidar? O sujeito faz uma cara feia e diz: pro santo, é isso aqui, ó. E mostrou o dedão do meio, que fica duro como uma pedra. Ninguém conseguia fazer o dedo do sujeito amolecer, e todos começaram a rezar, até que conseguiram. Um velhinho, observando aquilo, foi no balcão e pediu um copo cheio de cachaça, e tomou tudo sem dar um gole pro santo. E o dono do boteco disse: cadê o pouquinho do santo? O velhinho, mais que depressa, colocou a mão no bilau e disse: aqui pro santo! Por favor, não rezem. Sei que estava um calor danado e eu resolvi descer até o litoral. Quando eu cheguei lá, fui num ponto para esperar um ônibus e quando um busão passava, eu dei sinal para ele parar. E antes de subir, eu perguntei para o motorista se aquele ônibus ia para a praia. O motorista, para tirar uma da minha cara, me fala o seguinte: olhe, se o senhor arrumar uma sunga que caiba nele, ele vai sim. O marido e a mulher não estavam se falando depois de uma briga daquelas. Toda a sua comunicação era feita por meio de bilhetinhos que um escrevia para o outro. À noite, ele dá um bilhetinho para ela que dizia: preciso acordar às 7 da manhã. No outro dia, ele acorda e olha para o relógio e percebe que já eram 10 da manhã. Percebe também que do seu lado tinha um bilhetinho da sua mulher que dizia: já são 7 horas, levanta! Num barzinho qualquer, o pianista tocava uma música que se chamava Saudades da Minha Terra. E no canto do barzinho tinha um sujeito que chorava o tempo todo. O pianista, vendo o sujeito chorar, não aguentou. Ele termina a música e vai até o sujeito para consolar ele, sabe? Meu senhor, o senhor está com saudades da sua terra? O sujeito com cara de choro responde: não, não é isso não. O pianista, curioso, perguntou: então por que o senhor está chorando?
que sou professor de piano e você toca mal pra cacete. Joãozinho chega para a mãe e diz: Mãe, a senhora mentiu para mim. Mas por que eu menti, meu filho? A senhora me disse que meu irmãozinho era um anjinho e ele nem é, tá? Mas Joãozinho, ele é sim, olha. Ele é um anjinho que Deus nos deu. Então me explica, mãe, por que eu joguei ele pela janela e ele não voou? A professora pergunta para o aluno: Joãozinho, quantos irmãos você tem? Tenho 6 irmãs, professora. E como é o nome delas? Tem a Rosa, a Hortência, a Margarida, a Violeta, a Magnólia e a Tulipa. Que lindos nomes, Joãozinho! E qual o nome da sua mãe? É a Tripadeira, professora. Tinha 2 doidos que estavam tomando banho no hospício, quando um fala pro outro: Eu duvido que você sobe na água. O outro dá um sorriso e fala: Mas você é louco mesmo, né? Vai que você desliga o chuveiro quando eu chegar lá em cima. Uma mulher aflita vai na delegacia falar com o delegado. Seu delegado, ontem eu e meu marido brigamos, mas brigamos feio e mesmo. O delegado, que está acostumado com briguinhas de casais, fala: Não se preocupe, minha filha, tudo vai se ajeitar. Tudo bem, seu delegado, mas enquanto isso, o que eu faço com o corpo? Um pai estava com seu filho fazendo uma viagem de carro por Manaus até que viram um índiozinho deitado com a cabeça encostada no chão, no meio do asfalto. Resolveram parar para ver o que ele estava fazendo. O pai desce do carro e pede para o filho descer também, para ver o que o índiozinho estava fazendo. Os dois chegam perto do índiozinho e ouvem ele dizendo: Um carro branco com aerofólio preto a 200 km por hora. O pai fica encantado com aquilo e fala pro índiozinho: Nossa, este carro vai passar por aqui? Não, ele me atropelou. Os loucos internados no hospício estavam planejando pular o portão de noite para fugirem. Quando anoiteceu, um dos loucos foi ver se estava tudo livre para eles irem até o portão e, quando voltou, falou para os outros: Gente, eu tenho uma má notícia para dar. Não podemos pular o portão, porque ele está aberto. Um caipira não saía da sua fazenda e não sabia o que era um trem, um carro, enfim, não sabia de nada das modernidades. Um dia, ele resolve dar um passeio fora da fazenda e, quando vai cruzar a linha do trem, vem um e o atropela. Ele foi parar no hospital e recebeu alta 30 dias depois. Sei que ele estava caminhando na rua e viu um trenzinho na vitrine de uma loja, entrou e pisoteou o trenzinho até destruir tudo. O dono da loja fica perplexo com a cena e grita: Mas o que você fez, meu senhor? O caipira dá um suspiro e fala: Cuidado! Isso depois que cresce, fica perigoso demais. A professora pergunta para os alunos da classe: Mariazinha, qual a importância dos olhos? É para enxergar as coisas boas da vida, professora. Muito bem, Mariazinha. Ela então pergunta para o Pedrinho: E qual a importância do nariz? Pedrinho não perdeu tempo e respondeu: É para sentir o perfume da vida, professora. Muito bem, Pedrinho. Ela então perguntou para o aluno mais sapeca da classe: Joãozinho, qual a importância dos pelos do corpo? Nenhuma, né, professora? A professora fica surpresa e fala: Como nenhuma? Professora, se os pelos fossem importantes, não nasciam na bunda da gente. Um sujeito convida o outro para ir para a praia num final de semana em um ônibus fretado. Eu vou, mas eu vou levar meu macaquinho, tá? Claro que sim, pode levar. Na volta do passeio, o ônibus capotou na estrada e todo mundo bateu as botas, menos o macaquinho. A perícia chegou e encontrou o macaquinho pulando entre as ferragens do busão. E o perito gesticulou para o macaco se ele sabia o que tinha acontecido. Para surpresa do perito, o macaquinho, também por gestos, respondeu que sabia. O perito então começa a questionar o macaco por gestos.
Como estava o motorista quando o ônibus saiu da cidade? Dirigindo tranquilamente. E a turma? Bebendo todas. E você, macaco? Eu estava prestando atenção. E lá na praia, como estava o motorista? Bebendo junto com o pessoal. E você, macaco? Eu estava prestando atenção. E na volta do passeio, como estava o motorista? Dirigindo e bebendo ao mesmo tempo. E, momentos antes do acidente, como estava o motorista? Bebendo com o pessoal. E você, macaco? Eu estava dirigindo o ônibus. Um dia, eu fui no médico e disse que eu estava com dificuldade de direção. Cheguei lá, expliquei a situação para o médico e ele me receitou um remédio para eu tomar. Sei que passei na farmácia, comprei o remédio e quando eu cheguei em casa já tomei todos os comprimidos. Fui testar com a esposa e a danada ficou pedindo bis. Meu, eu fiquei com o bilau tão ereto que tive que ligar para o médico. Alô, doutor Marcos? Tomei aquele remédio que o senhor me receitou e tô com o bilau ereto por horas. Nossa! Ó, você tomou um apenas por dia, como eu lhe receitei? Que nada, eu tomei todos de uma vez só. Então foi isso. Olha, para diminuir o efeito, coloca gelo no bilau, tá? Eu abri a geladeira e não tinha gelo. Peguei uma caixa de leite mesmo e coloquei o bilau lá dentro para esfriar. Sei que minha mulher entrou na cozinha e quando me viu fazendo aquilo, saiu gritando pro quarto. Que beleza! Tá recarregando! Sherlock Holmes e Watson estavam viajando para solucionar um caso no interior da Inglaterra e, como já era tarde, resolvem parar o carro e acampar. Montam a barraca e, depois do jantar improvisado com uma garrafa de vinho, deitam-se dentro da barraca para dormir. Depois de algumas horas, Sherlock Holmes acorda e cutuca seu fiel amigo e fala: Watson, olhe bem para cima e diga-me o que você vê. Senhor Sherlock, eu vejo milhares e milhares de estrelas. Só isso. Mas o que isso significa para você, Watson? Bom, significa o seguinte: astronomicamente, existem milhares e milhares de galáxias e potencialmente bilhões de planetas no universo. Astrologicamente, observo que Saturno está em Leão, então teremos um dia de sorte daqui a pouco. Entoralmente, eu deduzo que são aproximadamente 4:30 da madrugada, pela altura em que se encontram as estrelas. Teologicamente, posso ver que Deus é o ser todo-poderoso e somos pequenos e insignificantes neste mundo. E meteorologicamente, suspeito que teremos um dia sem chuva amanhã. Correto? Sherlock Holmes fica um minuto em silêncio. Então fala. Mas você é um imbecil mesmo, né, Watson? Significa apenas que alguém roubou nossa barraca. 3 pessoas bateram com as botas num acidente de trem e foram para o céu. Quando eles chegaram lá, um anjo os recebe e diz: quem sempre foi fiel a seu esposo ou esposa, aqui no céu, são recompensados com uma Mercedes. Os que foram boa parte do tempo fiéis são recompensados com um Fusca. Mas os que foram infiéis terão que se locomover com um skate, tá? Depois de um tempo, uma daquelas pessoas estava andando com uma Mercedes linda pelas ruas do céu, quando estaciona o carro e começa a chorar. Uma outra pessoa o viu chorando no volante e foi até lá para ver o que havia acontecido. Ele chega e pergunta o motivo dele chorar, se ele estava dirigindo uma Mercedes último modelo e ele havia ganho só um Fusquinha. O cara enche os olhos de lágrimas e diz: é que eu acabo de ver minha esposa falecida andando de skate. Um sujeito estava tocando sua sanfona numa rua da cidade para sustentar a sua família. Sei que passou um carro de polícia. Viu o sujeito e parou.
Os policiais apontaram aqueles XR-15 para o sujeito e um dos policiais perguntou: Cidadão, o senhor tem autorização para tocar isso aí neste lugar? Não tem autorização não, seu policial. Então o policial pegou o sujeito pelo braço e disse: Então me acompanhe, por favor. O sujeito ficou alegre e perguntou: Qual é a música? Tem a piada da mulher que nunca depilava as axilas, conhecem? Eu vou contar mesmo assim, tá? Sei que um dia essa mulher entrou no ônibus e, como não tinha lugar para sentar, ficou de pé. Um bêbado que estava sentado começou a chamar a mulher de bailarina. Era bailarina pra cá, bailarina pra lá. A mulher, não entendendo nada, ficou quieta. Mas depois de um tempo, ela se cansou de ser chamada de bailarina e ficou nervosa com o bêbado. Ela disse pra ele que ela não era bailarina coisa nenhuma e era pra ele parar de chamar ela daquilo. O bêbado olha bem pra mulher e diz o seguinte: se a senhora não é bailarina, como é que consegue pôr a perna onde os outros seguram, então? Em Jerusalém, na época de Jesus Cristo, alguns homens descobriram uma prostituta e resolveram apedrejá-la. Jesus ficou sabendo daquilo e foi até o local dizendo: quem nunca errou, que atire a primeira pedra nesta mulher. Sei que um dos homens tomou a distância, mirou e derrubou a moça com uma pedrada na cabeça. Jesus ficou bravo e perguntou para o homem: Meu senhor, o senhor nunca errou, é? Olha, desta distância, nunca. No Natal, o Saci Pererê fala pro Papai Noel que ele estava muito gordo e precisava fazer um regime para emagrecer. Sei que o Papai Noel ficou com tanta raiva do Saci que dá um patinete para ele de presente. O médico liga para o paciente e fala: Seu Roberto, eu tô te ligando para dizer que seus exames ficaram prontos. E aí, doutor? Me fala dos resultados então? Pois é, seu Roberto, o senhor não tá nada bem. Olha, eu tenho duas notícias ruins para te dar. Posso lhe falar a primeira? Seu Roberto, lacrimejando, fala para o médico falar. Bom, seu Roberto, pelos resultados dos exames, o senhor só tem 24 horas de vida. Seu Roberto chora muito e diz: E qual notícia pode ser pior que esta? Me diga outra logo, vai. Ai, é que eu tentei ligar para o senhor ontem o dia inteiro, mas só dava ocupado. Carmen era uma famosa cantora e estava num concerto cantando uma ópera. Quase no finalzinho, ela solta um peido bem alto. As cortinas foram fechadas e os atores agradecem ao público. Ela vai correndo aflita até o gabinete do diretor e fala: Seu Gustavo, o senhor tem que me ajudar. Mas o que aconteceu, Carmen? É que deu um peido no palco e se aquela gente toda que estava assistindo sabe que fui eu, saem falando e a minha carreira vai por água abaixo. Nossa, Carmen, verdade, eu vou te ajudar. Ele sai correndo para o palco, pede para abrir as cortinas e diz: Senhoras e senhores, meninos e meninas, o peido que a Carmen deu não foi ela, fui eu. Sei que o Elias andava muito preocupado no trabalho, até que um colega perguntou para ele: O que está acontecendo, Elias? Elias, cabisbaixo, fala: Ai, é que a primeira vez que a minha mulher estava grávida, ela estava lendo As Duas Órfãs e nascerão gêmeas. A segunda vez, ela estava lendo Os Três Mosqueteiros e nasceram trigêmeos. E agora ela tá grávida de novo e tá lendo Ali Babá e os 40 Ladrões. Uma família estava jantando no restaurante e depois de pagar a conta, o homem disse para o garçom: O senhor pode colocar o que sobrou numa embalagem para eu levar para o cachorrinho? Aí que as crianças gritaram: Oba! O papai vai comprar um cachorro pra gente! Um lenhador era o melhor da cidade e com a sua serra ele conseguia cortar 10 árvores por dia. Sei que um sobrinho dele foi o visitar no sítio e, espantado com a técnica do tio, disse para ele que com uma serra elétrica ele conseguiria cortar muito mais árvores. O lenhador, quando foi para a cidade comprar comida, resolveu comprar a tal serra elétrica e a levou para casa. No outro dia, bem cedinho, ele saiu para trabalhar e levou a serra elétrica com ele para fazer um teste.
Ele voltou cansado para casa e disse para a esposa que só conseguiu cortar 5 árvores com a nova serra, mas que como o sobrinho tinha falado que ela era muito boa, iria fazer um novo teste no dia seguinte. No outro dia, bem cedo, como de costume, ele saiu para a floresta e levou a serra elétrica com ele para testar de novo. Ele voltou mais cansado ainda, mas conseguiu cortar 8 árvores desta vez. Mesmo assim, ele fez as contas e com sua velha serra cortava 10 árvores por dia, e com a serra elétrica cortava no máximo 8 por dia. Disse para a esposa que ia devolver a serra para a loja, mas faria isso no outro dia, pois estava muito cansado. No outro dia, ele saiu com a serra elétrica e passou na loja para devolvê-la antes de ir para a floresta. Ele entra na loja e diz: "Eu queria devolver esta serra aqui. De fato, eu acho que ela está com um defeito, pois eu consigo cortar 10 árvores com a minha velha serra, mas meu sobrinho me disse que com esta serra eu cortaria muito mais." O vendedor pegou a serra da mão do lenhador e perguntou: "Qual o defeito desta serra, meu senhor?" E ligou a serra. Sei que o lenhador deu um pulo para trás e disse: "Eita, que barulho é este?" Tinha um criador de suínos que criava muitos porcos e quase todo mês um fiscal da prefeitura ia lá no seu sítio para perguntar como ele estava alimentando os porquinhos. Num mês qualquer, o fiscal foi lá e perguntou se ele estava tratando bem dos porcos. O criador respondeu que estava dando resto de comida e coisas que iam vencer logo. O fiscal não ficou satisfeito e disse que os animais também eram seres vivos e multou o cara em $1.000. No mês seguinte, o fiscal voltou no sítio e fez a mesma pergunta para o criador. Ele disse que estava dando macarronada, peito de frango, enfim, tudo de bom para os bichinhos. O fiscal ficou doido e falou que ia dar outra multa de $1.000 para o cara, porque com tanta gente passando fome e ele dava aquele tipo de comida para os porquinhos, sei que o criador ficou sem entender nada. No mês seguinte, o fiscal voltou e fez a mesmíssima pergunta para o criador. O cara abriu um sorriso e disse: "Olha, eu dou 40 pau para cada um e eles vão no restaurante e comem o que quiserem." Um dia eu estava com meu carro na estrada e li no para-choques de um caminhão. Feliz foi Adão, que não teve sogra e nem caminhão. E eu tenho os dois. Um francês, um alemão e um brasileiro estavam num museu, olhando um quadro de Adão e Eva. O alemão olha bem para o quadro e diz: "Este casal deve ser alemão. Olha a beleza física deles." O francês não perde tempo e fala: "Que nada, eles são franceses. Olha a beleza estampada nos olhos deles." O brasileiro, para não ficar sem dizer nada, fala: "Olha, eles são brasileiros." Os outros dois perguntam o motivo e o brasileiro completa: "Olha, eles não têm onde morar, não têm o que vestir, só têm uma maçã para comer e mesmo assim acham que estão no paraíso." Uma professora entra na sala de aula e fala para os alunos que naquele dia ia ensinar para eles como um mosquito podia ser domado. Aquela professora só ensinava besteira para os alunos, né? Não? Joãozinho estava muito quieto na sala, o que era muito raro, e a professora observou que toda vez que ele levantava o dedo, uma mosca vinha voando e pousava lá. Ela foi até ele e perguntou: "Joãozinho, como é que você consegue isso? Eu ia ensinar para a classe, eu estou tentando há mais de meia hora e não consigo." Joãozinho prontamente responde: "Se a senhora não enfiar o dedo no fiofó primeiro, elas não vêm mesmo, professora." Era final da aula e a professora brincava de fazer perguntas de adivinhações para os alunos. No fundo da sala, o Joãozinho mascava o chiclete e a professora se incomoda com aquilo, mas não dá muita bola. Ela continua as perguntas. "Pedrinho, o que há que tem penas e bota ovos?" "Galinha, professora." "Mariazinha, o que é que tem focinho e abana o rabinho?" "Cachorro, professora." "Jorginho, o que é que sobe no telhado da casa e fica miando?" "Um gato, professora."
E o Joãozinho lá na dele, só mascando o chiclete. Sei que a professora foi se enchendo daquilo e diz: Joãozinho, levanta e gospe. Bilal, professora? Um cara vai no motel e vê no estacionamento o carro de seu melhor amigo, que era casado. Para tirar uma com a carro do amigo, ele vai até o carro e pega a parte da frente do som. No outro dia, ele encontra o amigo triste, cabisbaixo. Ele chega para ele e pergunta: "Que houve, meu amigo? Caramba, viúva. Não é que a minha mulher foi no shopping ontem e roubaram o som do carro?" Vocês se lembram da perua Kia Besta? Era uma van da Kia Motors que chegou no Brasil em 1993 e fazia muito sucesso por aqui. Sei que um amigo meu comprou uma van destas e saiu para dar uma volta com a mulher dele, para mostrar o novo carro para ela, sabe? Ele estava numa estrada e um policial pediu para ele parar e perguntou: "O senhor pode me ver os documentos?" Eu não entendi direito e dei para ele a minha identidade. Ele, quando percebeu, me falou bem assim: Não, eu quero ver o documento da besta." Daí sim eu entendi e falei: "Sueli, ele quer ver seu documento." Levei um tapa da minha mulher. Depois de 5 anos, o cara do censo voltou numa cidadezinha do interior. Depois de falar com todos os habitantes, ele chegou à surpreendente conclusão que a população continuava exatamente a mesma que o da última pesquisa. Nem havia aumentado, nem diminuído. Espantado com o fato, o cara perguntou para uma moradora antiga da cidade: "Minha senhora, por acaso a senhora sabe me explicar como a população por 5 anos é a mesma nesta cidade?" "É muito simples. Cada vez que nasce um bebê aqui na cidade, um cara foge." Um proctologista cansado de tanto atender seus clientes resolve tirar umas férias na praia. Chegando lá, ele arma o guarda-sol, coloca sua cadeira na areia e fica sentado, apreciando a paisagem. Ele olha para o mar e vê um cara pedindo socorro, pois o mar estava bravo e as ondas estavam altas demais. Ele se levanta todo assustado, mas o cara consegue nadar até a praia. Só que as ondas tiraram o seu calção e ele fica completamente pelado. Ele se recompõe, pega um pouco que estava boiando da água e o coloca na frente do Bilal para disfarçar e sair correndo da água. Ele percebeu que um médico não parava de olhar para ele e pergunta: "Nunca viu, né?" O médico, espantado, responde: "Olha, eu já vi muitos, mas tomando água de coco é a primeira vez." Uma vez um sujeito estava atravessando a linha do trem e, durante a travessia, prendeu o pé no trilho. Ele ficou desesperado porque havia ouvido o apito do trem, que estava chegando. Sem saber o que fazer, ele olhou para o céu e falou: "Meu senhor, se eu conseguir soltar o meu pé, nunca mais tomarei nada com álcool na minha vida." Mexeu o pé e nada. Ele ouve de novo o apito do trem e o nervosismo dele aumenta. Então ele olha para o céu de novo e diz: "Senhor, se eu conseguir soltar o meu pé, eu prometo que vou na igreja todos os domingos até o fim da minha vida." Tentou tirar o pé de novo e nada. Ele vê o trem se aproximando e fica mais desesperado ainda. Sei que o desespero do sujeito foi tão grande que ele olha para o céu mais uma vez e diz: "Meu senhor, se eu conseguir soltar o meu pé daqui, eu prometo que nunca mais terei relações com nenhuma mulher." Ele tenta de novo e consegue se soltar. Ele olha para o céu de novo e diz: "Pode deixar para lá, meu senhor, eu já consegui me soltar sozinho." 3 sujeitos estavam conversando quando o primeiro diz: "Eu, só com a mão esquerda, consigo levantar 120 quilos." O segundo dá uma risadinha e logo fala: "E eu, com um murro apenas eu derrubo qualquer porta." O terceiro, que era bem magrinho, não perde tempo e fala: "Eu consigo fazer um trem andar apenas com a mão direita." O segundo ri e fala: "Com essa magreza? Só se você for Deus." "Não sou Deus, não. Mas eu sou maquinista." Um cara estava almoçando num restaurante na beira da estrada, quando chama o garçom e fala: "Tem uma mosca na minha comida. O que significa isso?" O garçom responde: "Não sei não, mas eu recebo para servir comida, não para prever o futuro."
Um dia, um cara saiu com outro para caçar na floresta e uma cobra picou o bilau de um deles. O cara picado pediu para o outro pegar o celular e ligar para um médico e ver o que tinha que ser feito. O médico disse que ele deveria chupar o veneno da cobra e cuspir para bem longe. Quando o cara desligou o telefone, ele disse para o outro: "O médico disse que você vai morrer." Um cara preocupado diz para o seu amigo que era investigador de polícia: "Pedro, eu tô desconfiado que eu tô sendo chifrado pela Jerusa." "A Jerusa, tua esposa? Te chifrando?" "Quer dizer, eu acho que tá. Quando eu chego de viagem, ela me recebe com frieza, os vizinhos olham para mim e dão risada. Eu acho que ela traz o cara aqui dentro da minha casa. Você que é investigador, me dá uma dica de como saber? Como é que eu faço para descobrir? Deixa eu pensar. Já sei. Faz o seguinte: pega uma colher de pau e amarra na mola do colchão, de uma maneira que ela fique pendurada de cabeça para baixo. Depois, você pega uma tigela, enche de leite e coloca embaixo da cama, bem embaixo da colher, de modo que a colher fique quase encostando no leite. Depois, você deita na cama, levanta e vai verificar quantos centímetros a colher afundou no leite e faz uma marca com uma caneta. Pode viajar tranquila agora, porque se ela deitar com uma pessoa diferente na cama, claro que a colher vai afundar mais ou menos, entendeu? O cara gostou da ideia e fez exatamente como o Pedro sugeriu, e foi viajar. Quando ele voltou, encontrou o Pedro e disse: "Sua engenhoca deu certo, Pedro. A safada me corneava mesmo. Você não vai acreditar no que aconteceu." Pedro fica curioso e pergunta: "A colher afundou bem mais do que a marca que você fez, não foi?" "Pior, Pedro, muito pior. O leite virou manteiga." Um casal estava voltando para casa de carro quando a mulher se vira para o marido e diz: "Bem, eu tô com vontade de mijar." O marido olha em volta e diz: "Espera um pouco e quando chegar na ponte eu encosto e você faz xixi." A mulher diz para ele: "Mas em cima da ponte?" "Sim, e daí? Não tem ninguém por perto mesmo." Eles chegam na ponte. A mulher desce do carro, olha, baixa a calcinha, agacha e começa a fazer xixi. De repente ela grita: "Meu Deus, tem um cara numa canoa lá embaixo!" O marido vai correndo e olha debaixo da ponte. Se vira para a mulher e diz: "Deixe de ser boba, aquilo é só o reflexo." Um cara estava tendo uma crise de apendicite e foi internado no hospital de freiras para ser operado. Assim foi feito, e logo depois da operação, uma das freiras comunica ao paciente que a operação tinha sido um sucesso e pergunta a seguir: "O senhor tem seguro-saúde?" "Infelizmente não." "Tem dinheiro para pagar a conta?" "Também não tenho." "Tem algum parente que possa pagar a gente?" "Não tenho não. Eu só tenho minha irmã, que é uma pobre freira solteirona." A freira ouve aquilo e fala: "Mas as freiras não são solteironas, senhor. Elas são casadas com Deus." "Opa! Então, nesse caso, pode mandar a conta pro meu cunhado." Um burro morreu na frente da igreja da cidade. E uma semana depois, o corpo do burro ainda estava lá. O padre, então, resolveu reclamar com o prefeito da cidade. Ele vai na prefeitura e fala: "Seu prefeito, tem um burrinho morto na frente da igreja há uma semana e já está fedendo." O prefeito, que era grande adversário político do padre, fala: "Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos?" "Sim, sou eu. Mas também é minha obrigação avisar os parentes." A professora pergunta para o Joãozinho: "Posso saber por que a sua redação sobre o cachorro está igualzinho ao do seu irmão?" "É porque o cachorro é o mesmo, professora." Essa é clássica e não poderia deixar de contar para vocês. Um cara estava passando para a rua e viu um bando de gente gritando: "Queremos tchutchu, tchutchu é legal, queremos tchutchu, tchutchu é legal." O cara curioso foi atrás das pessoas e no meio do caminho elas começaram a escalar uma montanha. O cara então voltou para casa e pegou seu kit de escalagem para subir aquele morro. Sei que todos gritavam: "Queremos tchutchu, tchutchu é legal, queremos tchutchu, tchutchu é legal." O cara, ainda curioso, viu que na frente deles tinha um rio. Então ele voltou e foi para casa para pegar sua roupa de mergulho. Subiu a montanha de novo e atravessou o rio.
E todos continuavam gritando: queremos tchutchu, tchutchu é legal, queremos tchutchu, tchutchu é legal. O homem se perguntava o que era o tal de tchutchu. Na frente ele viu um castelo, e chegando lá o segurança disse que só poderia entrar lá como veio ao mundo e careca. O cara estava com tanta curiosidade que tirou a roupa para entrar, mas o segurança disse para ele que não podia ter nenhum pelo no corpo. Ele atravessou o rio de volta, desceu a montanha e foi no barbeiro. Raspou a cabeça, passou na casa dele, se depilou, voltou na montanha, subiu, atravessou o rio, tirou a roupa e entrou no castelo. As pessoas continuavam gritando: queremos tchutchu, tchutchu é legal, queremos tchutchu, tchutchu é legal. O homem, já impaciente e doido para saber o que era o tal de tchutchu, entrou numa caverna onde todos estavam pelados e gritavam: queremos tchutchu, tchutchu é legal, queremos tchutchu, tchutchu é legal. Então o sujeito, já um pouco idoso, subiu numa pedra e falou: vocês querem ver o tchutchu? Sim, queremos! Vocês querem realmente ver o tchutchu? Sim, queremos! Ele levou todos para perto de um rio e com uma tocha na mão falou: tchutchu está vindo! Sei que o sujeito pegou a tocha e jogou no rio, e a tocha fez tchutchu! Sabem como o Pinóquio descobriu que o bilau dele era feito de madeira? Quando ele foi descabelar o palhaço e pegou fogo. Por que o Papai Noel não tem filhos? Porque o saco dele é de brinquedo. Vocês sabem quem foi que castrou o Castro Alves? Foi o Machado de Assis. Sabem por que a água foi para a cadeia? Porque ela foi acusada de matar a sede. Um sujeito foi no cinema e se senta em cima de uma bala de menta. Que filme ele foi assistir? O Homem Documentado. O sujeito se senta peladão num banco com purpurina. Qual o nome do filme? Anos Dourados. Um ambulante grita anunciando seu produto: maçã do amor com gosto de pepeca. Um cara compra maçã e logo em seguida cospe o pedaço no chão e diz pro vendedor: mas que isto tá com gosto de merda. Vira a maçã mais um pouco, meu senhor. Tinha um passarinho lá em casa que se chamava relã. Toda vez que chovia, o relã piava. A fé remove montanhas. A dinamite então nem se fala. Quem ri por último, ou é surdo ou retardado. Quem nunca comeu melado, nunca vai ter cárie. Quem não tem cão, não gasta com veterinário. Nunca deixe para amanhã o que pode ser feito depois de amanhã. Depois da tempestade, o trânsito para. Um cara tinha muito medo de avião. Ele teve que viajar, e a atendente do aeroporto perguntou que lugar ele preferia, e ele disse: na caixa preta. Na frase, é proibido estacionar. Onde está o sujeito? Fora do carro. Lição de inglês. O que quer dizer "Do you want a good good"? Quer dizer, você quer bombom? Um cara bem gordo cai de um prédio de 45 andares. Qual é o nome do filme? Impacto Profundo. Sabem qual a diferença do paraquedas e do preservativo? O paraquedas, se furar, morre um. Já o preservativo, se furar, nasce um. Dizem que ventilador de pobre é um helicóptero da polícia sobrevoando a sua casa. Rico correndo é atleta, mas pobre correndo é ladrão. Pobre só chupa laranja quando tem briga na feira e ele leva uma laranjada. Pobre só sobe na vida quando a sua casa explode. Vocês sabem o que é cheiro verde? O peido do Hulk. Qual o cúmulo da burrice? Ser reprovado no exame de fezes. E qual o cúmulo da incompetência? Deixar um bicho virtual fugir. Um cara jogou na loteria e ganhou. Ele foi para casa e disse para a mulher: mulher, arruma as malas que eu ganhei na loteria e você vai voltar para casa da tua mãe. Um japonês caiu de um alto de um prédio, com a bunda em cima de uma mulher. E ela morre. Sabe qual era o nome do japonês? Era Kukimata.
Qual a diferença da privada e uma moto? Fácil! Na moto, você senta para correr. E na privada, você corre para sentar. Sabem qual o cúmulo da bondade? Roubar galinhas e levar os pintinhos para eles não ficarem órfãos. Qual o cúmulo da lerdeza? Apostar corrida sozinho e chegar em segundo lugar. E qual o cúmulo da revolta? Morar sozinho e fugir de casa. Deus fez o homem com 3 ovos, mas o terceiro chocou e nasceu um Bilal no lugar. Tinha uma mulher que sabia sempre onde o marido estava. Ela era viúva. Uma mulher cai de um prédio de 30 andares em cima de um cara e ele morre. Qual é o nome do filme? Acusada de Morte. Um cara era vegetariano e levou a namoradinha atrás de uma moita. E comeu a moita. No hotel, o hóspede fala para a arrumadeira: "Estes lençóis estão sujos." "O senhor é muito exigente, meu senhor. Até agora ninguém reclamou, tá? E olha que muitas pessoas já dormiram neles." O sujeito vai no médico e fala: "Doutor, eu tô desesperado. Eu acho que tô perdendo a memória. Eu não lembro o que eu fiz no mês passado, nem na semana passada, não me lembro de nada." "E desde quando o senhor tá assim?" "Assim como, doutor?" O médico chega para o paciente e diz: "Eu tenho uma boa e uma péssima notícia para te dar." "Doutor, me dá a má notícia primeiro." "Bom, a notícia ruim é que tivemos que amputar suas 2 pernas. E a boa notícia é que um enfermeiro quer comprar seus tênis." Vocês sabem qual é o cúmulo da sacanagem? É trancar um sujeito dentro de uma sala redonda e pedir para ele mijar no cantinho. No restaurante, o cliente chama o garçom e fala: "Não dá para comer este bife, tá muito duro. Chama o gerente, por favor." Não adianta, ele também não vai conseguir comer este bife. Um cara encontra com um amigo e diz: "Eu dei um jaguar para minha mulher e fiquei viúvo." "Nossa, foi acidente?" "Não, o jaguar comeu ela." Uma mulher do IBGE vai até um sítio perdido no interior e pergunta para o dono: "Nesta terra dá mandioca?" "Não, senhora." "Dá batata?" "Também não, senhora." "Dá feijão?" "Nunca deu, não." "E arroz?" "De jeito nenhum." "Milho?" "Nem sonhe." "Quer dizer que não adianta plantar nada?" "Ah, se plantar é diferente." Um navio afunda e 10 homens e uma mulher conseguiram chegar a nado numa ilha deserta. Claro, rolava a maior suruba na ilha e todo mundo estava contente. Mas um dia, a mulher faleceu. Na primeira semana, até que foi tranquilo. Na segunda, o negócio foi mais complicado. Na terceira, a coisa estava insustentável. Na quarta, então, a situação ficou insuportável. Um dos homens então diz: "Não dá mais. Vamos ter que a enterrar." O cara vai numa festa e se despede da mãe. "Tchau, mãe, tô indo." "Vai com Deus, meu filho." Na volta, ele, muito bêbado, tropeça e fala: "Pô, Deus, quer voltar comigo? Volta, mas não empurra, né?" E aí, qual foi a melhor piada? Comenta o número aqui embaixo. Se você riu de pelo menos 10, se inscreve e ativa o sininho, porque logo tem mais piadas para vocês. Valeu e até a próxima! Aperte o play.